Benjamim que camou nos 7 mundos de Lúcifer afetando o mundo do homem amados. Fui envenenado pela minha madrasta. Quando morri no hospital, o anjo do Senhor me transportou ao mundo celestial, graças ao seu veículo celeste. Quando aterrissamos nas fronteiras do mundo celestial, vi uma multidão diante de uma intensa luz vinda de um trono. Não consegui ver ou identificar aquele que está sentado no trono. Então, de repente, da luz que emanava do trono, uma voz soou. Era uma voz estrondosa e explosiva. Como resultado, a multidão dos redimidos e as miríades de santos anjos caíram por terra. Ninguém poderia suportar a voz estrondosa e explosiva. As criaturas vivas estavam no chão. Os anciãos estavam no chão. A miríade de anjos e a multidão de santos estavam no chão. Eu também desabei no chão. Quando me levantei, percebi que o Senhor estava dando decretos, ordens e instruções aos santos anjos. Como não aguentei a glória, virei-me para verificar o anjo alto e robusto que me trouxe aqui para que ele possa me tirar. Para minha surpresa, vi este enorme anjo no chão, assim como a miríade de anjos aqui. A humanidade não tem ideia sobre Jesus Cristo. Não estamos lidando com o homem, mas com o próprio Criador. Enquanto estávamos no chão, vi 2 anjos poderosos e brilhantes. Eles estavam muito bem vestidos em comparação com os outros. Eles tinham uma vasilha com água e estavam aspergindo a multidão dos santos e a miríade de anjos que caíam no chão. Eu estava pensando, por que esses anjos estão borrifando água nas pessoas? Mas enquanto o anjo aspergia a água, a multidão se levantava do coma. Então a voz do Senhor Jesus Cristo começou a se dirigir à multidão que estava silenciosa. Eu vi a miríade de anjos e os redimidos com suas cabeças inclinadas. Quando o Senhor se dirigia à multidão, eu não conseguia entender o que o Senhor estava dizendo porque estava em uma linguagem celestial. O poder e a glória da voz do Senhor eram insuportáveis e pesados demais para mim. Eu não poderia suportar o peso da glória. E a carga elétrica neste lugar era demais para um homem mortal como eu. Quando os 2 anjos que estavam aspergindo a multidão chegaram até mim, eles aspergiram água sobre mim. Quando aquela água foi aspergida em mim, notei que o medo e o pânico que estavam em mim desapareceram. Senti uma paz incrível. Imediatamente meus ouvidos se abriram e comecei a entender a linguagem do céu e tudo que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo. O Senhor tem uma linguagem. Quanto mais nos aproximamos dele, mais entendemos sua linguagem. Quando meus ouvidos se abriram, ouvi que o Senhor deu ordens aos anjos para transportar cada um dos recém-chegados ao seu lugar. Todas as vezes que o Senhor dava ordens, eu via 2 ou 3 anjos levando a nova alma e instalando-a no céu. Quando chegou a minha vez, notei que o Senhor tratou comigo de maneira diferente. Ouvi o Senhor dizendo ao anjo: "Não é hora de meu filho Benjamim vir aqui, você vai devolvê-lo à terra." Eu vim a entender que há um tempo determinado para cada homem na terra. Ouvi o Senhor dizer a seu anjo: "Estou voltando a Benjamim para que o mundo saiba que eu sou Deus. Estou acima do veneno e de todo o poder da terra." A terceira coisa que ouvi do Senhor dizendo ao seu anjo: "Estou voltando para Benjamim porque quero demonstrar ao mundo que o fôlego de vida deles está em minhas mãos. Eu tenho o poder de tirar o fôlego deles e devolvê-lo. Eu tenho poder sobre a vida deles." Então o Senhor disse ao seu anjo: "Você não vai devolver Benjamim assim. Você mostrará a ele coisas que ele contará à igreja e ao mundo." Imediatamente vi 4 anjos pousando ao meu redor. Eles me levantaram. Um dos anjos do Senhor me disse: "Você ouviu a ordem e a instrução do Senhor. Temos que mostrar a você mistérios ocultos que você revelará à igreja." Os anjos me levaram de volta para casa onde vi 3 portais. Depois de abrir o segundo portal, o anjo me colocou no meio. Eu perguntei a eles por quê. Eles responderam: "Benjamim, você verá coisas horrendas e terríveis para onde estamos indo." Eles disseram: "Muitos na terra não sabem nada sobre essas coisas. Você tem a responsabilidade de revelar e contar à igreja o que vê aqui. Mostraremos a você aquele que está atormentando a terra. Queremos que você tenha uma visão do diabo, seu mundo e sua estratégia para que você possa contar à igreja." O anjo do Senhor me fez visitar os 7 mundos do diabo. Percebi que em seus 7 reinos, o diabo é considerado Deus, assim como tratamos Jesus Cristo na terra. O anjo do Senhor me disse: "O diabo mora no 7º mundo, onde não pode ser alcançado pelas orações da igreja que não o alcançam. Existem barreiras estabelecidas no portal dos 7 reinos para impedir que as orações perturbem o mundo do diabo." Na verdade, seguimos caminho com os 2 anjos, quando de repente eles me disseram para estar no meio deles. Eu não sabia o que estava errado.
O anjo disse: você está prestes a ver coisas terríveis, mas não queremos que essas entidades o vejam. Enquanto avançávamos, o anjo de Deus disse: Benjamim, olha ali. O que você está vendo? Primeiro bloqueio, resistência à oração. Quando olhei, vi uma distância relativa, seres humanoides robustos e altos segurando escudos metálicos em torno de um bloqueio de estrada. Eu disse ao anjo do Senhor: posso ver humanos robustos segurando armas metálicas. O anjo do Senhor disse: Benjamim, estes não são humanos. Estes são demônios, embora tenham uma forma humana. Eles podem tomar a forma que quiserem. Eles montaram um bloqueio na estrada para impedir qualquer um de entrar nos 7 reinos. O anjo me disse: Benjamim, o diabo notou que as igrejas na terra estão se multiplicando e as orações estão proliferando em todos os lugares da terra. As orações contínuas dos filhos de Deus estão ameaçando seus 7 reinos. Portanto, ele se sentiu obrigado a tomar medidas de proteção e defesa contra a igreja e as orações que estão subindo e ameaçando seu reino. Essa é a razão pela qual esses bloqueios de estradas são colocados aqui pelo diabo, porque a oração tem o poder e o potencial de virar o reino de Lúcifer de cabeça para baixo. O objetivo deste bloqueio é impedir que a oração vinda de qualquer igreja na terra entre nos 7 mundos do diabo. Os demônios humanoides no bloqueio são instruídos a impedir a oração de penetrar no mundo de Lúcifer a todo custo. O anjo do Senhor me disse: Benjamim, este bloqueio não é apenas defensivo. Quando um cristão está pressionando o reino das trevas por meio de intensa oração, esses demônios não apenas resistirão à sua oração. Eles tomarão medidas proativas e defensivas. Eles iniciarão um ataque contra a vida de oração daquele crente em particular. Na verdade, se você estiver orando e jejuando continuamente, eles enviarão uma delegação em seu bairro, em sua rua e complexo para encerrar sua vida e ciclo de oração. Primeiro eles virão com um espírito de sono ou sonolência. Eles começarão atacando sua oração noturna antes de você dormir. Então você começará a perceber que todas as noites, quando começar a orar antes de dormir, será levado durante o sono. Você vai começar, mas nunca vai terminar a oração. Se você continuar a orar apesar do espírito de sono, eles reduzirão significativamente a duração de sua oração. Quando você percebe que, em vez de orar por 1 hora, você só pode orar por meia hora, você deve entender que está sob ataque. O anjo disse: superar essa tática é simples. Não espere quando for dormir. Você pode orar mais cedo, quando a hora de dormir ainda está longe. A segunda tática é a distração e interrupção. Eles usarão sua esposa, marido ou amigo para impedi-lo de estar na presença de Deus. Eles usarão a pessoa mais próxima de você para impedi-lo de ler a palavra, de orar e de frequentar a igreja. As pessoas que estão próximas a você podem ser usadas como um instrumento do inimigo para perturbar e ofender. Sua esposa ou marido pode ser usado como instrumento de demônios contra a vida de oração e leitura da Bíblia. Estes são momentos essenciais na vida de um cristão. Esses demônios influenciarão as pessoas ao seu redor a interromper seu programa de ir à igreja, enviando-lhe uma visita quando você estiver prestes a ir à igreja ou criando uma circunstância e situação improvisada. Sua esposa e seu marido podem ofendê-lo, graças à influência demoníaca, a fim de removê-lo da atmosfera de Deus. O anjo me disse que existe uma posição de oração que deixará o diabo com raiva, que é orar de joelhos. O diabo não gosta porque conhece os princípios bíblicos. O diabo sabe que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Esses joelhos que estão se dobrando estão honrando o Pai. O diabo sabe que mesmo que o homem que está orando não nasça de novo, quando Deus olha para ele nessa posição, ele recebe honra e prazer porque sabe que é para ele. As pessoas não gostam dessa posição e o diabo também não gosta. Segundo o bloqueio, acompanhamento e monitoramento. Mais tarde ultrapassamos o primeiro bloqueio e acabamos por chegar a um segundo bloqueio. Meu anjo companheiro disse: Benjamim, este segundo bloqueio é para acompanhamento e monitoramento. Os anjos me disseram que eles protegem os crentes na terra, como está escrito em Salmos 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Meus anjos companheiros me disseram que, além de seu posicionamento em torno dos crentes, também há 2 demônios delegados por este segundo obstáculo para perseguir os cristãos. Esses demônios são chamados de demônios guardiões. O objetivo deles não é lutar ou combater você, mas monitorar e ficar de olho em você 24 horas. Se você picar e pecar, um demônio guardião ficará, mas um viajará rapidamente para o 7º reino para relatar ao seu senhor: o homem que está lutando,
batalhando e travando a guerra contra nós acaba de cometer um pecado, podemos puni-lo. Querido irmão e irmã, quando você pecar, você deve confessar imediatamente porque os demônios guardiões que estão monitorando os espíritos, eles publicarão a notícia no sétimo reino do diabo. E ele vai pedir a todos que tomem medidas contra você. Amado, quando você peca, você dá ao diabo um direito legal sobre você em muitos aspectos de sua vida, e coisas que normalmente eram protegidas na vida do cristão receberam o direito legal de serem tocadas pelo diabo. Portanto, o mandato desses dois demônios é monitorar e relatar quando o crente comete pecado. Queridos irmãos e irmãs, há coisas que acontecem aos cristãos que os incomodam. Eles se perguntam por que o Senhor permitiu que isso acontecesse, mas, na verdade, foram eles que abriram a porta. Como resultado, o inimigo foi capaz de tocar e destruir aspectos de suas vidas. Terceiro bloqueio, reino marinho. Depois de passar por essas duas barreiras mantidas por demônios, estávamos caminhando quando o anjo disse: Benjamim, você vê algumas coisas? Eu respondi: eu posso ver uma cidade de longe. O anjo disse: o que você está vendo é o primeiro reino de Lúcifer. As pessoas vêm para este reino da água. A água é o portal usado pelos satanistas para viajar para este reino. Eu estava pensando, o que tem aí? Quem são os habitantes deste reino? Então o anjo me levou para dentro da cidade. Quando entramos na cidade, vi batalhão após batalhão de soldados como na terra. No entanto, eles eram demônios. Eram tropas de soldados aqui e ali. A população era exclusivamente demoníaca. Eles não eram humanos. Mas esses demônios tinham a aparência de soldados e guerreiros humanos comuns, e cada um deles tinha uma arma na mão. A cidade era habitada por regimentos de todos os tipos de soldados equipados com mergulhadores e vários armamentos avançados. Outros batalhões tinham facas e espadas. Outros regimentos tinham armas semelhantes às usadas na terra. Os anjos me disseram: essas tropas não são humanas. Eles são demônios e suas armas não matam o corpo, mas neutralizam seus espíritos. Eles fazem os humanos caírem em pecados. Os demônios podem lançar pensamentos no coração e na mente das pessoas que as farão cometer pecados de todos os tipos. Vi diversos tipos de armamento e munição. A população deste reino era toda de soldados fardados e com armas nas mãos. O anjo do Senhor me disse: Benjamim, este é o exército de Lúcifer e seu armamento. O diabo confia neles e seu coração está neles. Mas há uma diferença entre exército e arma terrestre e o exército de Lúcifer e seu armamento. Todas as tropas deste reino são treinadas e armadas para confrontar e combater a igreja na terra. Eles são responsáveis pelo confronto direto e pela guerra com os filhos de Deus. Todas as lutas enfrentadas pela igreja têm origem neste reino. Como você pode ver, as armas são diversas aqui. Assim são as muitas atitudes, pecados e fraquezas humanas. As armas do exército de Lúcifer destroem a fé dos crentes. Eles podem atacar e neutralizar sua vida de oração porque a oração é extremamente perigosa para eles. O anjo do Senhor me disse: o primeiro e principal propósito do primeiro mundo do diabo é identificar e localizar as igrejas que pregam a santificação e as igrejas que estão preparando os fiéis para o arrebatamento e o reino eterno. Uma vez que este reino identifique uma igreja que está pregando a mensagem e a santidade do fim dos tempos, eles declararão guerra contra essa igreja para impedi-la de despovoar o reino das trevas. O reino das trevas virá contra qualquer igreja pregando santidade e preparando o povo para o arrebatamento. As igrejas de avivamento que são fortes em oração serão apontadas como alvos potenciais. As igrejas vivas que perseveram em oração e jejum enfrentarão toda a força desses exércitos e suas tropas. Eles tentarão atacar essa igreja de maneira sistemática. Primeiro mundo, igrejas em luta. Então o anjo do Senhor disse: Benjamim, vamos visitar o governante do primeiro reino do diabo. Quando chegamos ao palácio do governante do primeiro reino do diabo, vi uma cobra enorme e comprida, mas notei que sua parte superior era de um humano. Ele tinha 2 chifres e no meio dos 2 chifres eu vi um fogo queimando. O anjo do Senhor disse: este demônio se chama Capitão Chamas. Este é um demônio lutando contra a igreja. Ele é contra a igreja e orações e serviço. Suas tropas demoníacas emergem à superfície da terra, principalmente do cemitério, que é um portal para o mundo das trevas. Um banheiro também é um portal. Os satanistas sabem o que é um banheiro. É um lugar onde eles fazem encantamento. Quando o primeiro reino vier contra uma igreja local, esses demônios visitarão a autoridade local e o escritório do governo e tentarão confundir os documentos da igreja.
Eles tentarão fechar aquela igreja por meio da emissão do documento. Toda vez que uma igreja tem um problema documentado, você só precisa adivinhar que o exército do inimigo já está posicionado e trabalhando na autoridade local ou no governo. O diabo não se importa com igrejas mortas. Se esses demônios falharam em termos de documentos legais, eles entrarão na igreja. Eles terão como alvo os líderes de diferentes departamentos, que serão seus alvos principais. É por isso que peço a vocês que orem pelas pessoas que lideram o departamento da igreja. Se eles tentaram e falharam em derrubar esses líderes, eles tentarão usar membros desses departamentos que vivem em distração e atirarão neles. A munição não vai matá-los porque não foi projetada para esse fim. A munição implantará pensamentos malignos e um coração maligno será posicionado na mente do alvo. A atitude da vítima vai mudar e assim ela vai se virar contra o chefe do departamento, vai começar a fofocar contra o chefe. Demônios vão se certificar de que essas facadas nas costas, calúnias e fofocas atingem o líder para que ele seja ferido e perturbado. E à medida que a calúnia e a difamação continuarem, o líder será desencorajado. Se um líder não for forte, ele desistirá e descansará de seu compromisso de servir. Esta será a vitória deste exército das trevas. A realidade é que as pessoas que conseguiram nunca poderão servir da maneira que o líder faz. Como resultado, esse departamento entrará em colapso. Então as pessoas vão se lembrar do líder que desistiu. Se você é líder de um departamento, deve entender que todos os ataques de pessoas na igreja ou em seu departamento não são de pessoas, mas de demônios implantados contra a igreja. Se o regimento de tropas implantado na igreja não conseguir derrubar os líderes do departamento, eles atacarão os membros da igreja. Ninguém está na zona desmilitarizada, estamos todos em guerra. Se você falhar em enfrentar o inimigo o enfrentará. Foi-me dito pelo anjo do Senhor que os demônios irão verificar a mensagem que o pastor está preparando no dia do culto na igreja. E se eles descobrirem que a mensagem beneficiará um crente em particular, eles lutarão para impedir que esse crente venha à igreja, enviando-lhe uma visita no horário em que ele deveria vir à igreja. Só posso dizer para não perder a igreja por causa de um visitante. Eu disse que a entidade que governa esses exércitos no primeiro reino é uma enorme cobra com cabeça humana, mas em sua cabeça há 2 chifres e entre os 2 chifres há uma chama de fogo. O nome desse espírito maligno é Capitão Chama. O anjo disse, sua principal atividade é destruir igrejas. Se todas as suas tropas e batalhão estiverem falhando, ele deixará seu trono e virá sozinho. Ele vai pousar naquela igreja e vai rosnar naquela igreja, e vai jogar seus 2 chifres no chão. Como resultado, a igreja será dividida em 2 campos. A divisão na igreja local é uma manifestação de seu ataque. Segundo mundo, ocultismo. Então viajamos para o segundo mundo, que é um lugar de místicos, médicos nativos e satanistas. Este reino é governado por um demônio chamado Dr. Solomon. Ele é chamado de médico porque é responsável pelo ocultismo e pelo misticismo. Este demônio não tem mãos nem pés. Eu o vi sentado em uma mesa. Ele é uma abominação. Você não pode assisti-lo 2 vezes. Este demônio é a fonte do poder do ocultismo. Eu vi 2 deuses atrás de seu trono. Esses 2 demônios são os que tiveram a ideia de estabelecer o trono do diabo nas igrejas ao redor do mundo. O diabo notou que as pessoas estão indo à igreja em grande número. Ele veio com essa estratégia de construir igrejas satânicas. Amados, o diabo está abrindo igrejas em todos os lugares. Ele está dando dinheiro a pastores ocultistas para construir mega-igrejas. E esses pastores estão realizando milagres, maravilhas e sinais. Eles realizam uma libertação falsa e profetizam. Uma das principais tarefas de um ocultista é roubar as estrelas e as chances das pessoas. São pessoas que nasceram para se tornarem algo, mas suas estrelas e destinos foram desviados e roubados. Quando um satanista lhe der dinheiro, ele roubará sua estrela. A universidade é um lugar onde as estrelas das pessoas são roubadas. Muitos professores universitários estão no ocultismo e muitos médicos estão profundamente envolvidos no ocultismo. Muitas pessoas estão vivendo uma vida de pobreza e adversidade porque suas bênçãos e sorte foram roubadas. O segundo reino do diabo é a sede dos poderes ocultistas que está nas mãos do Dr. Solomon. É uma dimensão onde místicos e satanistas viajam para obter poder. Terceiro mundo. Tecnologia. Então os anjos companheiros me levaram para a terceira dimensão de Lúcifer. Eles me disseram que o terceiro reino do diabo está projetando e controlando todos os operadores eletrônicos que usamos neste mundo. O anjo disse que o design e a concepção dos operadores tecnológicos estão aqui.
Cada invenção tecnológica é um canal de poder demoníaco. Possuem marcas que enfeitiçam o usuário. Devemos entender que os cientistas não estão lidando apenas com o conhecimento científico. Eles realmente combinaram conhecimento científico e conhecimento esotérico. Então você pode ir para a universidade, mas não será considerado um cientista a menos que faça parte da comunidade científica mundial, que é um corpo que reúne cientistas ocultos. A maioria das invenções tecnológicas nada tem a ver com o conhecimento científico, mas com o conhecimento metafísico e esotérico. O diabo está usando a tecnologia como ferramenta de manipulação. Há ocultismo na tecnologia móvel Android e Apple. Há uma funcionalidade no Android que deve ser evitada. Você pode ser iniciado e conectado subconscientemente. Os smartphones que os jovens estão usando estão cheios de pornografia. As redes sociais são a sede do poder satânico neste tempo final. Existem movimentos místicos que estão reunindo fotos das pessoas no Facebook usando-as em rituais. Internet significa muitas redes e o objetivo da rede é capturar alvos. Em termos de TV, há imagens que transmitem telespectadores com demônios e até mesmo os crentes estão recebendo demônios apenas assistindo às imagens da TV. Uma simples imagem de TV pode transmitir demônios para as pessoas que os assistem. Deixe-me dizer-lhe que fui preso recentemente por expor o segredo deste terceiro reino. O anjo disse, uma vez que um aparelho elétrico ou eletrônico é projetado neste reino, um de seus cientistas na Terra será selecionado para liberá-lo na Terra. Amado, você deve entender que muitos dispositivos eletrônicos são controlados pelo terceiro reino do diabo, apesar de estarem sendo usados na Terra. Deixe-me dizer-lhe que a tecnologia de telefonia móvel foi projetada no terceiro reino do diabo. Não se meta muito em opções e funções complicadas porque há coisas escondidas lá. Você pode ser iniciado assim. Os demônios são realmente mais avançados que os humanos. Eles podem até usar filmes para enfeitiçar a raça humana. As imagens de violência nos filmes afetam as pessoas. As imagens de pornografia afetam as pessoas. As imagens de filmes de terror criam medo. Como resultado, eles podem atrair um demônio assim, porque os demônios são atraídos por um medo intenso. Quando as pessoas assistem a filmes, suas mentes e almas estão envolvidas. É como se eles estivessem participando daquelas cenas de terror. Quarto mundo, manipulação do pecado na Terra. Então deixamos o mundo da tecnologia do diabo. Viajamos para o quarto reino. Quando cheguei ao quarto mundo do diabo, vi muitas estradas por baixo que levavam os nomes de vários pecados que as pessoas cometem na Terra. Cada avenida e estrada deste reino é governada por um demônio que é a personificação de um pecado que as pessoas cometem na Terra. A população demoníaca do quarto mundo do diabo é responsável por enfeitiçar e assediar as pessoas da Terra para que cometam pecado. Eles colocam os humanos na escravidão dos pecados. Eu vi muitas estradas no quarto mundo, e cada estrada era controlada por um demônio específico relacionado a um pecado específico. Lembro-me de quando vimos o demônio da fornicação em seu caminho. Quando este demônio nos viu andando em seu caminho, ele se levantou. Quando ele se levantou, notei que ele tinha órgãos sexuais masculinos e femininos. Ele era macho e fêmea, ou hermafrodita. Ele tinha corpo de homem e mulher, podia copular-se para se satisfazer sexualmente. Este demônio foi chamado de Homem Moner. Quando esse demônio estava chegando, ele começou a fazer encantamento. Na verdade, ele estava enfeitiçando a população mundial para fornicar e cometer imoralidade sexual. Amados, existe um demônio por trás de cada pecado cometido na Terra. Esses demônios estão assediando a população mundial em cometer pecado. Todos os pecados cometidos pelos humanos no planeta Terra são resultado do controle e manipulação demoníaca dos demônios do quarto reino. Esses reinos são os responsáveis pelos pecados dos humanos. Eles os calculam e os orquestram assediando os humanos para que pequem. Eu vi o demônio da mentira neste reino em sua avenida. Esse demônio é fortalecido pela tecnologia de telefonia móvel, pois as pessoas mentem facilmente ao telefone. As pessoas honram esse demônio no dia da mentira. Até os cristãos mentem deliberadamente naquele dia. O demônio da fornicação é encorajado no dia de São Valentim, quando as pessoas se entregam a atos sexuais ilícitos. Neste reino, vi a avenida do demônio da embriaguez. Eu vi o demônio da fofoca e sua avenida, o orgulho demônio e sua avenida, o demônio da luxúria em sua avenida, vi o demônio do divórcio. Eu vi o demônio do acidente, eu vi o aborto. Também vimos demônios de embriaguez e fumo em sua avenida.
Apenas tome que todos os pecados cometidos na terra são orquestrados por demônios do quarto mundo do diabo. Todos os pecados são resultado da manipulação demoníaca porque todos os pecados são demoníacos. Quero dizer que existe um demônio correspondente ao pecado específico que as pessoas cometem na terra. Quinto mundo, música, doença e pobreza. Depois de visitar o quarto reino que está causando a manipulação do pecado na terra, viajamos para o quinto mundo. O anjo me levou para a quinta dimensão de Lúcifer. Este reino era governado por 3 demônios poderosos. Eu vi um demônio com uma perna grande. Disseram-me que seu poder e autoridade estão em sua perna. Ele é o demônio da música. Amados, para qualquer músico se tornar popular na terra, ele tem que firmar um pacto com esse demônio, caso contrário, não será conhecido. E quando ele assinou um pacto, ele ganhou um novo nome. Esses nomes são dados a eles após a assinatura de um convênio. Esses nomes são dados a eles por esse demônio da música quando eles assinam convênios. E esse demônio fará com que seus nomes se tornem populares e, toda vez que lançarem novos álbuns, recebam novos nomes ou novos títulos. Esses músicos também recebem o conteúdo de seus álbuns por lá. O demônio da música se chama Sankey, e muitos músicos cantam para demônios. Eles citam seus nomes em suas canções, mas as pessoas pensam que estão falando de pessoas naturais. Deixe-me informar que o estilo de vestir desses músicos vem desse reino. O segundo demônio que opera neste reino são os demônios da doença. Uma vez que a doença chega, tudo fica paralisado na vida de um homem. A doença é usada como arma por esses demônios contra os cristãos. Então me foi mostrado o último demônio governando o quinto mundo do diabo. Ele estava sentado em um trono, mas atrás de seu trono havia uma árvore com muitos galhos, e esses galhos tinham correntes e cadeados em volta deles. O anjo disse: Este demônio está fazendo os humanos sofrerem. Ele é o demônio do bloqueio. O anjo disse: Primeiro, esse demônio começa acorrentando as pessoas. Se você perceber que eles ainda estão se movendo, ele usa o cadeado. Este demônio não vai te impedir de comer e se vestir. Mas toda vez que você quer romper e alcançar algo notável, é quando ele surge. Mas em algum momento ele pode vir depois do pouco que você conquistou. Então o anjo começou a me explicar algumas verdades sobre esses demônios. Eles disseram que esse demônio não se importa com a oração. Fiquei desesperado quando ouvi o anjo dizendo isso porque, até onde eu sei, a oração é a força de um cristão. E se estamos vencendo é pela oração. Como é que a oração não o afeta? Você pode tentar destruir o bloqueio em oração, não vai funcionar. Lembre-se da história de Lázaro e do homem rico. Lázaro era temente a Deus, mas era pobre. O temor do Senhor o levará ao céu. Não vai te deixar rico. A oração nunca destruirá a pobreza, apenas doar combinada com uma oração que pode destruir a pobreza. Enquanto você não estiver praticando os princípios da semeadura, o demônio do bloqueio fará com que você esteja na pobreza. O princípio da bênção é a semeadura, não a oração. Em termos do demônio da pobreza, eu disse que ele não tem medo da oração. Você pode ser mais forte em oração e ser pobre. O segredo da bênção material não é a oração, mas a doação combinada com a oração. Isso tem que se tornar um modo de vida. É por isso que toda vez que você quer dar a Deus, esse demônio inunda sua mente com muitos pensamentos sobre o que você pode fazer com seu dinheiro. O anjo disse que esse demônio só será expulso depois de dar. Sexto mundo, bruxas. O sexto mundo do diabo é para bruxas. Este mundo é a força do diabo porque as pessoas que frequentam este mundo são humanos vivendo entre os filhos de Deus. Eles conhecem a vida dos cristãos e seus projetos e aspirações. Essas bruxas fornecem informações aos inimigos dos crentes. A suposição sobre as bruxas é que elas estrangulam as pessoas durante a noite. Eles matam pessoas e bloqueiam pessoas. Muitas vezes é difícil identificar as bruxas. Você pode viver com uma bruxa por muitos anos, mas nunca saberá que está lidando com bruxas porque o primeiro caráter de uma bruxa é o afeto. Quero dizer amor falso. Qualquer pessoa que encontrar uma bruxa notará sua bondade e sociabilidade. Quando o anjo do Senhor me levou ao sexto mundo, eles disseram: Benjamim, vamos ver onde as bruxas conseguem seu poder. Quando chegamos ao sexto mundo do diabo, vi o governante do reino das bruxas. Seu trono estava dentro ou acima de um lago de chamas de fogo, mas ele não estava queimando. Foi-me dito pelo anjo do Senhor que aqueles que praticam feitiçaria obtêm seu poder deste governante. É por isso que as bruxas não têm medo do fogo, porque seu governante se senta acima das chamas do fogo.
As bruxas entram na igreja mesmo quando as pessoas estão chamando o fogo de Deus para descer. Eles entram enquanto os demônios estão fugindo. Você pode até ouvi-los chamando fogo. O anjo do Senhor me disse: a primeira coisa que este governante dá aos praticantes de feitiçaria é um espírito transportador. O demônio chamado espírito transportador permite que eles façam viagens astrais. Eles deixam o corpo para trás quando viajam no hiperespaço. Quando uma bruxa deixa seu corpo, ela não sai de casa pela porta ou pelas janelas, mas coloca seu rosto dentro da parede da casa. Como resultado, ele voará para longe no espaço. O anjo de Deus me disse: devemos notar que quando uma bruxa está voando no espaço, os espíritos transportadores fizeram com que ela pudesse ver além da parede e do telhado de todas as casas, exceto a dos nascidos de novo e tementes a Deus. Cristãos. Graças a este espírito transportador, as paredes e os telhados das casas tornam-se transparentes. Portanto, quando as bruxas estão voando no espaço, elas podem ver tudo o que acontece dentro de todas as casas. É como se as pessoas estivessem dormindo do lado de fora das casas. O anjo do Senhor me disse: quando bruxas e demônios vêm à noite para atacar os cristãos, manipulamos a realidade física para confundi-los. Transformamos a casa do crente em um lago de água queimando chamas de fogo. Portanto, eles não podem fazer nada, eles vão embora em confusão. É por isso que quando eles vêm de dia para verificar, em vez de ver o lago de água, eles veem tudo normal e ficam ainda mais confusos. Eles não podem vê-lo durante a noite, é por isso que eles virão verificar durante o dia. O segundo poder dado aos praticantes de feitiçaria é a capacidade de usar uma face e identidade falsas para esconder sua verdadeira identidade, porque eles têm medo do poder da visão e do sonho que o Senhor deu aos seus filhos. Eles podem usar a aparência de outra pessoa ou a aparência de um animal. Você pode estar sonhando que está lutando contra animais, mas esses animais são apenas máscaras de bruxas, caso você esteja lutando e derrotando-os. Caso você esteja dominando esses animais em sonhos, você notará que essa bruxa ficará com raiva de você durante o dia, mas caso essas bruxas estejam derrotando você durante a noite, você notará que elas são mais gentis com você. O terceiro poder dado às bruxas é o poder da bilocação, a capacidade de estar em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. O espírito do transportador também permite que bruxas e bruxos modifiquem ou mudem sua idade e aparência durante a noite. Um jovem durante o dia pode se tornar um adulto durante a noite e ter filhos. Há crianças que são bruxas, mas à noite são adultas e ocupam grandes posições no mundo das bruxas. Essas crianças têm a característica de adultos durante o dia. Eles não respeitam ninguém nem temem ninguém porque são ótimas pessoas da noite, mas sua saúde é medíocre. São também velhos que se voltam para os jovens à noite. A outra habilidade dada às bruxas é a comunicação através dos dedos das mãos e dos pés. Toda vez que as pessoas falam sobre suas ambições e aspirações, essas bruxas começam a tocar os dedos e a se comportar de maneira desconfortável. Eles podem gravar sua conversa com eles e até conectá-los ao seu reino. Quando as bruxas se encontram pela primeira vez, elas se reconhecem. Quando um novo bruxo se muda para o seu bairro, ele será recebido pelos bruxos da sua rua e do bairro e se juntará à irmandade do seu bairro durante a noite. Na verdade, há uma administração paralela de bruxas à noite, governando cada cidade e país do mundo. Elas são bruxas que são pobres durante o dia, mas são elevadas em autoridade durante a noite e são ricas. Durante a viagem astral, existem leis que as bruxas devem cumprir para evitar interrupções. Eles não devem tocar ou roubar coisas materiais. Eles não devem estar fora do corpo além da luz do dia. Caso contrário, os espíritos transportadores fariam com que seu corpo deixado em seu quarto se juntasse ao espírito que está fora de seu corpo. Como resultado, eles cairiam. É por isso que ouvimos histórias de bruxas caindo. É porque seu corpo que foi deixado em seu quarto se juntou e se reuniu com sua alma que estava fora de seu corpo. O primeiro departamento da feitiçaria é o de um mecânico. Você pode se perguntar qual é a importância da mecânica no mundo astral. Na verdade, no mundo espiritual das bruxas, existem aeronaves e veículos, mas as aeronaves das bruxas são diferentes dos aviões que temos no mundo físico, principalmente em termos de velocidade. Aeronaves invisíveis de bruxas voam na velocidade da luz ou na velocidade do pensamento. Você deve entender que uma bruxa pode viajar da África para a América e voltar em minutos. Na verdade, as bruxas que estão na feitiçaria internacional, viajam por todo o mundo para enfeitiçar e lançar feitiços nas pessoas.
É por isso que eles precisam de aeronaves e aviões. Mas as aeronaves astrais e os carros das bruxas viajam em trajetórias específicas e estabelecidas e são guiados aos seus destinos pelas estrelas. É quando uma aeronave astral sobrevoa igrejas e casas de cristãos que eles são atacados. Quando um plano astral voa sobre uma igreja, é provável que seja atingido pelo fogo, porque as igrejas e as casas dos filhos de Deus são onde a oração sobe ao céu. São trajetórias pelas quais a oração chega ao céu. As casas dos filhos de Deus também são lugares onde a oração vai para o céu. É uma trajetória de oração. Sempre que aeronaves místicas sobrevoam essas trajetórias de oração, elas são atacadas e quebram. Alguns desses planos são destruídos por anjos da guarda que guardam os filhos de Deus. Portanto, existem bruxas cuja tarefa e dever é consertar aeronaves astrais e carros astrais. Mas deixe-me informar que esses carros e aeronaves astrais são na maioria das vezes brinquedos durante o dia. Eles são apenas pequenos itens como brinquedos, mas à noite esses pequenos itens e artigos se tornam carros e aviões. As bruxas que são mecânicas não matam pessoas em sua família ou ambiente. Eles são designados para atrapalhar a vida das pessoas. Eles são designados para bloquear a vida das pessoas. Você pode ter uma bruxa na família. Ele pode não estar matando pessoas, mas você notará que ninguém conseguiu na família. As mulheres não se casam, os homens não conseguem emprego. As bruxas que são mecânicas de noite são sujas de dia. Existem bruxas que nem sempre estão sujas porque são mecânicas. O segundo departamento da feitiçaria é dos motoristas e pilotos. São bruxas que dirigem aeronaves astrais e carros astrais à noite. A maioria dos pilotos e motoristas no mundo da bruxaria são crianças. Quando uma criança é iniciada na feitiçaria, eles a treinam para ser motorista ou piloto. É por isso que é difícil para essas crianças abandonar a bruxaria. E a missão desses pilotos durante o dia é espalhar bruxaria entre as crianças. O terceiro departamento de bruxas é formado por chefes. Elas são bruxas cuja tarefa e dever durante a noite é cozinhar carne humana e carne para outras bruxas. A reunião de bruxaria é sempre como uma celebração. Eles dançam. Eles comem carne humana e fazem sexo de orgia. Esses chefes astrais têm um dever durante o dia. Seu primeiro trabalho é fazer com que as pessoas comam comida humana durante o dia. A maioria das pessoas que vivem na Terra já comeu carne humana. Essas bruxas receberam o poder de transformar carne humana em carne animal e peixe. O propósito de comer comida humana é mudar as condições do coração das pessoas. O segundo trabalho desses chefes é destruir aparelhos eletrônicos em suas casas e fazer com que eles destruam a vida dos humanos. O último departamento das bruxas é o departamento de enfeitiçar e lançar feitiços. Estes são criminosos, são mortais e estão cheios de orgulho porque pensam que os humanos comuns são inferiores a eles. Devemos entender que quando as bruxas paralisam e estrangulam as pessoas durante a noite, elas não estão necessariamente na casa da vítima. Eles podem estar localizados longe e ainda ser capazes de cometer o ato de assassinato. Os anjos me disseram que existem maneiras de reconhecer as bruxas. As bruxas são nossas informantes do mundo sombrio. Eles têm a tendência de serem curiosos sobre pequenos detalhes sobre a vida das pessoas. Eles querem estar cientes das coisas que acontecem na vida e nos detalhes das pessoas. Eles têm o espírito de controle. O segundo sinal é este: antes que uma bruxa viesse estrangulá-lo à noite, ele viria primeiro para testar seu espírito durante o dia. Ele tem que testar, determinar e estabelecer se você é um espírito fraco ou forte. Se você achar que é um espírito fraco, ele tentará controlá-lo durante o dia antes de estrangulá-lo à noite. Frequentemente, quando as bruxas não podem dominá-lo durante a noite, elas odiarão durante o dia. A atividade de feitiçaria começa à meia-noite, quando os demônios vêm acordá-los para o voo para o espaço. A promoção no mundo das bruxas se dá por meio de sacrifícios humanos. Eles sempre pedem a essas pessoas que sacrifiquem pessoas queridas para eles, como seus pais e mães. Sétimo mundo, o berçário. Então deixamos o sexto mundo do diabo. Quando chegamos ao sétimo mundo de Lúcifer, vi homens e mulheres. Esses homens e mulheres estavam grávidas e amamentando. Senti frio e medo. Perguntei ao anjo: como é que os homens estão grávidas e amamentando neste reino? Os anjos do Senhor riram. Eles me disseram: estes não são humanos. Estes são demônios. Eles são os guarda-costas de Lúcifer. Eles vêm à Terra para se divertir e dormir com homens e mulheres em sonhos. Como resultado, eles engravidam. Demônios visitam a Terra todas as noites e molestam homens e mulheres em sonhos.
Muitas pessoas acordam cansadas por causa desses molestamentos. O que se seguirá é que essas vítimas começarão a se ver fazendo sexo em sonhos. Quando um demônio masculino moleste uma mulher na Terra, esse demônio masculino assumirá a responsabilidade de carregar essa gravidez no mundo espiritual, mas a vítima humana ainda sentirá o efeito dessa gravidez. Esses demônios carregarão a gravidez e darão à luz uma criança híbrida. Essas crianças não passarão a maior parte de suas vidas no sétimo reino de Lúcifer porque são parte demônio e parte humana. Eles seriam levados para o segundo mundo do diabo, o reino do Dr. Solomon. Eu disse que médicos e bruxas nativos vêm a este mundo. O demônio Dr. Solomon distribuirá essas crianças a médicos nativos que as darão a mulheres que estão em busca de crianças. O anjo do Senhor disse: há um nível no casamento espiritual em que o parceiro espiritual começará a aparecer fisicamente. Um demônio feminino pode transformar uma vítima masculina em uma mulher no mundo espiritual. Como resultado, o homem começará a se comportar como uma mulher. Então o anjo do Senhor me levou ao trono do diabo. Fiquei surpreso ao vê-lo sentado em um trono feito de ossos humanos, e ele tinha correntes nos pés. Não havia glória alguma. Perguntei ao anjo do Senhor: por que o diabo está com correntes nos pés? É você quem o prendeu? O anjo disse: Benjamim, não somos fortes o suficiente para amarrar o diabo assim. É o Senhor Jesus Cristo quando ele morreu na cruz que ele neutralizou e amarrou o diabo assim. O diabo foi destituído de seu poder na cruz. Está escrito em Colossenses 2:14-15 apagando o manuscrito das ordenanças que era contra nós, o que era contrário a nós e tirou do caminho, pregando na cruz. Tendo destituído governantes e autoridades, ele os expôs publicamente, triunfando sobre eles nisso.